Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos criar essa representação gráfica aqui usando o Google Earth Pro e o Photopea. A gente vai trabalhar numa perspectiva de representação gráfica de mapa perspectivado com o objetivo de mostrar pontos de destaque do nosso projeto. Pontos de destaque, pontos de interesse, locais que fazem sentido num todo, e aqui a gente está trabalhando numa área mais macro, então talvez seja algo mais aplicável a projetos urbanos, mas a gente pode levar para outras situações com certeza. Então, hoje eu quero mostrar para vocês como vocês conseguem chegar a resultados como esse de forma muito fácil, simples, e acho que até posso utilizar a expressão rápida, porque quando você já tem o direcionamento, você já sabe o que você quer demonstrar, o que você precisa é encontrar a ferramenta que te ajude a chegar no resultado esperado. E aí é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai trabalhar na perspectiva de sempre, então eu vou mostrar um breakdown do que eu fui fazendo e de como vocês podem chegar a esses resultados. E basicamente a gente vai ter dois passos principais. O primeiro passo que vocês precisam fazer é abrir o Google Earth e dentro dele buscar a sua localização. Quando você fizer isso, você vai colocar na vista 3D para que você consiga estabelecer uma perspectiva que demonstre o máximo possível da região que você vai trabalhar. Aí você pode optar por escolher uma imagem mais recente, uma imagem mais antiga, e talvez você seja favorecido se você estiver em uma cidade maior, onde você já tem as representações em 3D. Isso com certeza vai construir o que eu vou mostrar aqui. Mas caso você não tenha, você pode também trabalhar, talvez para representações mais específicas. E outra coisa é que você pode também criar esse 3D. Então, se você criar e você quiser trabalhar assim a partir de um 3D, esse processo que eu vou mostrar é o mesmo. Assim como eu já mostrei para vocês em alguns outros vídeos aqui, como vocês podem extrair algumas bases já prontas, que vão ter mais assim materiais para cidades maiores, mas nos casos de cidades menores, e se você trabalhar numa escala reduzida, você pode criar. Acho que é super válido. Acho que é super válido partir dessa perspectiva. E aí, a partir do momento que você define essa sua imagem, o ideal é que ela fique mais perspectivada mesmo, para que vocês consigam ver as edificações e que elas se destaquem em relação às vias, porque aqui a gente vai destacar vias que a gente tem como principais. Isso é um estudo ilustrativo e não tem uma base projetual. E é só para mostrar a possibilidade de como vocês fariam para representar graficamente essa situação. Então a gente vai delimitar algumas vias importantes nesse caso e algumas edificações. E essas edificações elas vão ter distinções de cores. Algumas vão ser mais fortes e outras vão ser mais fracas, e isso pode vir de diretriz do seu projeto. E aí, para fazer essa imagem, vocês vão depois em salvar, exportar como imagem. Eu aconselho que vocês exportem uma qualidade boa, e aí vai variar também da forma como você precisa entregar essa representação gráfica. E aí, depois de salvar essa imagem lá no Google Earth Pro, a gente vai arrastar essa imagem para o Photopea. E aqui no Photopea, os passos são muito simples. A gente vai usar o brush para criar as vias. A gente vai pressionar Shift para que a gente consiga fazer esse percurso. Então você vai pressionando, clicando nos próximos pontos, e aí ele vai criar uma linha. Esse brush eu escolhi trabalhar dessa vez no mapa mais pro preto e branco e destacar as minhas edificações em laranja, mas poderia ser qualquer outra cor, poderia ser alguma textura, vai do que vocês pegarem de referência. Eu sempre faço alguns estudos de referência também, muito no sentido de criar bagagem, de melhorar esse meu aparato para criar representações que sejam próprias, né, do estúdio, mas que também sejam embasadas em realidades que já funcionam. É isso que a gente faz também muito no que concerne a projetos, no que concerne a vida. A gente vê o que funciona e a gente cria a partir disso. E aí, dentro disso, a gente vai marcar todas as vias em uma camada específica, e depois disso a gente vai usar o laço poligonal para poder marcar as edificações em outra camada. Então é importante ter essa hierarquia e essa separação de camadas e fazer ajustes finos. E aí a gente pode trabalhar com multiplicação, mas nesse caso eu optei por só diminuir a opacidade, porque eu acho que faz mais sentido e transmite muito melhor a intenção da tonalidade que eu quis mostrar. E aí, depois de marcar essa primeira camada, que são as edificações principais, as edificações mais relevantes para esse contexto, eu marquei uma nova camada outras edificações, que seriam edificações satélites,
para que também elas tivessem um destaque, porque tá ali naquele círculo de trabalho, mas elas não são, talvez, o objetivo principal. Paralelamente, em uma camada nova, eu também optei por marcar a área onde a gente tem recursos hídricos. Então eu marquei aqui para trazer também essa possibilidade. Para fazer isso, eu também usei o laço e tive que fazer um processo um pouquinho mais demorado, porque era uma área grande e se a gente quer trabalhar com uma precisão maior, a gente também precisa ter esse feeling, né, de que vai demorar um pouquinho mais, mas nada assim exorbitante. Então foi super ok o tempo de produção. E aí, depois de fazer tudo isso, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Esse resultado para mim já é muito bacana, mas eu consigo ver algumas coisas que poderiam ser melhoradas, que nesse caso eu não fiz, porque como eu falei com vocês, eu tô trazendo isso aqui como uma forma de representação, unicamente. Se você já tem tudo isso consolidado, você tem explicações, você tem aparatos mais conceituais e referenciais teóricos, você pode ainda acrescentar legendas e puxar ícones, que eu acho que facilitaria a visualização e o entendimento do porquê esses elementos estão demonstrados. Então, quando eu trago algumas peças gráficas por aqui soltas, eu acho que cabe ressaltar que é importante que na representação de vocês elas não sejam soltas. Eu tô mostrando como fazer, mas a gente faz com uma intenção de alguma coisa. E aí, quando você tem uma intenção, essa intenção ela precisa ser clara para o seu interlocutor. Então, sempre colocar legenda, explicar o porquê, ou então colocar ícones que sejam mais claros, mais visuais. Porque, e aí depende, se você vai estar apresentando essa representação, ok, um ícone já resolve porque você vai ser a pessoa que vai passar a mensagem. Mas se você vai mandar para alguma situação onde você não vá apresentar, é interessante que você tenha, mesmo que minimamente, alguma explicação textual, porque a pessoa que vai pegar, se ela está em um contexto diferente, se ela não conhece a cidade que você está trabalhando, ela precisa entender. E aí, basicamente, é isso. Então, essa seria uma dica para você melhorar essa representação final. E aí, depois disso, você pode exportar em PNG, você pode em arquivo exportar como PDF, como formato que você precisar. E você também pode criar algumas animações, como essas aqui, para mostrar a construção. E aí, de repente, na sua apresentação, caso você faça, se for uma banca de TFG ou de ateliê, você pode ir demonstrando passo a passo quais foram os elementos que você considerou como ponto de interesse, vias arteriais, vias principais, enfim, edificações comerciais, institucionais e afins. E aí você vai ligando cada uma dessas camadas, como eu tô mostrando aqui para vocês. E aí, basicamente é isso. Eu queria trazer algumas novidades em relação a mapas, novidades no sentido de novas possibilidades, não necessariamente são coisas do outro mundo, mas coisas que eu acho que fazem sentido pra você que me acompanha por aqui e que eu vejo que gosta bastante desse tipo de conteúdo relacionado a mapas. E eu espero que tenha te ajudado e que se você ficou aqui até agora, comenta, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal também para que você possa ver novos conteúdos como esses e com certeza muitos outros. E é isso, pessoal. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau.